Filipenses capítulo 1, versículo 6 declara uma das promessas mais reconfortantes e poderosas de toda a Escritura. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora peço que você reflita profundamente sobre o peso e a magnitude dessas palavras. O apóstolo Paulo não diz que acha que isso vai acontecer. Ele não diz que espera que talvez aconteça. Ele diz: estou plenamente certo. É uma convicção inabalável. É uma garantia espiritual. E qual é a base dessa garantia? Não é a sua força de vontade. Não é a sua capacidade de ser perfeito. A base é o caráter de Deus. A promessa está ligada ao fato de que foi Deus quem começou a boa obra em você. E porque foi Ele quem começou, Ele assume a responsabilidade pessoal de levá-la até o fim. Esta boa obra aponta para a obra salvadora e transformadora que o Senhor iniciou no momento em que você entregou a sua vida a Ele. Mas é crucial entender algo que muitos cristãos esquecem. A salvação não é apenas um evento passado, uma data no calendário onde você levantou a mão ou fez uma oração e tudo acabou ali. A salvação é poderosa, mas também é viva, dinâmica e ativa. Quando você vem a Jesus, sim, você é perdoado instantaneamente. Você se torna uma nova criatura. Você é acolhido na família de Deus e recebe o selo do Espírito Santo. O seu destino eterno é alterado, mas ao mesmo tempo você ainda acorda na manhã seguinte vivendo em um corpo mortal, em um mundo caído que exerce uma influência constante e pesada sobre a sua natureza humana. Você ainda enfrenta tentações que tentam seduzir o seu coração. Você ainda sente emoções que oscilam como as ondas do mar. Você ainda tem momentos em que a sua reação não reflete a mansidão de Cristo, mas a impaciência da carne. Isso significa que a sua salvação falhou? Isso significa que a obra parou? Absolutamente não. Isso significa que a sua salvação está funcionando. Deus não está apenas lhe salvando da penalidade do pecado, que é o inferno. Ele está, dia após dia, lhe salvando do poder do pecado, enquanto o amadurece, o refina e o torna mais semelhante a Jesus. É por isso que a vida cristã é frequentemente descrita nas Escrituras como uma caminhada, uma corrida, um combate. É movimento, é crescimento, é um processo contínuo de aprender a se entregar mais profundamente e a confiar mais plenamente na graça que o sustenta. Podemos ver essa responsabilidade humana diante da soberania divina claramente em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. O texto diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Observem atentamente essa expressão: desenvolvei a vossa salvação. Coloquem-na em prática. Isso não significa trabalhar para conseguir a salvação, como se você pudesse comprar o céu com boas ações. Você não pode conquistar o que Jesus já comprou com o seu sangue precioso. Significa colocar a sua salvação em plena atividade. Significa extrair o que Deus depositou dentro de você e deixar que isso se manifeste externamente em suas escolhas, em seus hábitos, em suas palavras e em seus pensamentos. É como uma semente que foi plantada. O desenvolvimento é o processo dessa semente romper a terra, crescer, criar raízes profundas e dar frutos visíveis. E reparem na atitude com a qual somos instruídos a fazer isso. Com temor e tremor. Por que essa linguagem forte? Não é porque Deus esteja esperando com um raio na mão para rejeitá-los ao menor erro. Não é um pavor que paralisa. O temor de Deus, neste contexto, é um respeito sagrado. É uma reverência profunda. É a consciência sóbria de que seguir Jesus não é um passatempo qualquer para os domingos de manhã. É a própria vida. É a coisa mais séria e importante que você fará em toda a sua existência. Sua alma importa. Sua eternidade importa. A honra do nome de Cristo que você carrega importa.
É por isso que você não deve tratar o novo nascimento como uma linha de chegada onde você se senta e espera o arrebatamento. É a linha de partida. Ser salvo é o início de uma boa obra, não o fim. É o início do aprendizado diário de negar a si mesmo. É o início do bom combate da fé contra as trevas. É o início de correr uma corrida com perseverança, como nos ensina a palavra. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, nos exorta a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, aquele que inicia, e ele é o consumador, aquele que completa. A sua vida espiritual está entre esses dois pontos: o início da fé e a consumação da fé na glória. Portanto, no meio desse caminho, quando você falhar, e você falhará, não desista. Arrependa-se e volte. Quando se sentir seco e distante, não procure cisternas rotas no mundo. Retorne à fonte de água viva através da palavra. Quando se sentir fraco e sem forças para continuar, peça ao Espírito Santo que o fortaleça novamente. O crescimento espiritual não acontece por acaso ou por osmose. Ele acontece por meio da entrega diária e intencional. É exatamente por isso que Jesus te chama insistentemente para permanecer. Em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A verdadeira transformação não é você se esforçar mais com suas próprias forças humanas, tentando ser uma pessoa melhor através de regras e disciplina fria. A verdadeira transformação acontece quando você permanece perto de Cristo e deixa que a vida dele, a seiva dele, flua através de você. A oração deixa de ser uma tarefa religiosa pesada e passa a ser uma questão de relacionamento vital. As Escrituras deixam de ser apenas informação histórica e tornam-se alimento para sua alma faminta. A obediência deixa de ser uma escravidão a regras e torna-se a liberdade de viver como filho de Deus. E à medida que você permanece perto de Jesus, algo milagroso acontece. Seus desejos começam a mudar. Aquilo que você amava, o pecado que lhe atraía, começa a perder o brilho. Sua consciência se torna mais sensível à voz do Espírito. As coisas que antes pareciam normais e aceitáveis começam a pesar no seu espírito. As coisas que antes o tentavam e o derrubavam começam a perder o encanto, porque você está provando algo superior. E isso é o Espírito Santo realizando sua obra santificadora em você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, descreve esse processo glorioso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é de um dia para o outro, é de glória em glória. É um processo, uma jornada, e Deus está total e eternamente comprometido com ele. Então, por que você deve ter essa plena certeza de que Paulo falou? Porque você pode ter confiança hoje, mesmo vendo suas falhas, porque aquele que começou a obra é fiel para terminá-la. A sua confiança não deve estar baseada na instabilidade das suas emoções, que mudam com o tempo ou com as circunstâncias. Não deve estar na sua performance perfeita. A sua confiança deve estar ancorada na fidelidade inabalável de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24 declara: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ouça isso, ele o fará. Nosso Pai não o chama para depois os abandonar no meio do caminho. Ele não te resgata do Egito para te deixar morrer no deserto. Ele te chama, te guarda, te corrige quando necessário e te carrega quando suas pernas falham. Contudo, essa promessa de Deus não é um convite à passividade. É um chamado à vigilância.
Sim, Deus completa a obra, mas você é chamado a cooperar ativamente com Ele nesse processo. Você trabalha naquilo que Ele já realizou. Você mantém seu coração sensível. Você decide não fazer as pazes com o pecado de estimação. Você não tolera concessões que entristecem o espírito. Você não brinca com aquilo que tem o potencial de destruir sua alma e seu testemunho. Pelo contrário, você pede a Deus que aumente sua fome por santidade. Você clama para que Ele lhe ensine a amar o que Ele ama e a odiar o que Ele odeia. Você busca a face dEle não apenas pelos seus presentes, mas pela sua presença transformadora. Então hoje, anime-se, querido irmão e querida irmã. Se você pertence a Jesus, a sua história não terminou. O capítulo final ainda não foi escrito. O Senhor ainda está agindo, ainda está moldando, ainda está esculpindo a imagem de Cristo em você. Continue voltando para Ele. Não importa quantas vezes tenha caído, continue ouvindo a sua palavra, mesmo quando o silêncio parecer longo. Continue se rendendo ao Espírito Santo. Continue a sua corrida, passo após passo. Aquele que começou a boa obra em você, a completará infalivelmente até o dia de Jesus Cristo. Agora, vamos orar juntos por um instante, entregando esse processo de santificação nas mãos do nosso Pai. Querido Senhor Jesus, obrigado por me salvar. Obrigado por me amar primeiro, antes mesmo que eu soubesse quem Tu eras, e por não me deixar preso e condenado ao meu pecado. Eu me lembro da cruz e me lembro de que não merecia essa misericórdia. Tu escolheste o caminho do sofrimento, da dor e da humilhação, para que eu pudesse trilhar o caminho da vida e da paz. No Calvário, Tu tomaste o meu lugar. Mesmo sendo o Cordeiro inocente e imaculado, Tu carregaste sobre os Teus ombros o peso que eu merecia carregar e aceitaste o veredito que me cabia, para que eu pudesse ser perdoado, lavado, restaurado e aproximado de nosso Pai Celestial. Obrigado pelo Teu sacrifício perfeito. Obrigado pelo Teu sangue, que fala mais alto sobre a minha vida do que os meus fracassos, do que o meu passado e do que as minhas limitações jamais poderiam falar. Senhor Jesus, enquanto caminho contigo nesta jornada terrena, reconheço humildemente que preciso da Tua ajuda todos os dias. Não quero tratar a minha salvação como um momento isolado no passado e depois viver descuidadamente no presente. Não quero ser um cristão de nome, mas vazio de poder e transformação. Quero que meu coração permaneça sensível, terno e receptivo a Ti. A Tua palavra me diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12, para desenvolver a minha própria salvação com temor e tremor. Portanto, hoje venho com reverência, com santo respeito, pedindo graça para crescer contigo e amadurecer na fé. Ajuda-me a me aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Ajuda-me a não me deixar levar pela correnteza dos padrões deste mundo que tenta moldar a minha mente e os meus valores. Ajuda-me a não me acomodar com aquilo que entristece o Teu coração. Espírito Santo, protege-me do esfriamento espiritual. Protege-me da complacência gradual, daquela mornidão que se instala sem que eu perceba. Protege-me do pecado oculto que corrói a alma, da distração que rouba o meu tempo contigo e da aridez espiritual que me deixa insensível. Coloca em mim, ó Deus, uma fome profunda que não possa ser saciada por entretenimento barato, pela atenção das pessoas ou por prazeres passageiros que deixam um gosto amargo. Dá-me um desejo santo, ardente e contínuo de Te agradar em tudo o que faço. Que a minha consciência permaneça sensível ao Teu toque. Que o meu coração permaneça ensinável, pronto a ser corrigido e moldado. Protege-me e guarda-me sob o poder do sangue de Jesus, porque sei que estou mais seguro quando permaneço perto da sombra da Tua cruz. Senhor, ensina-me a guardar a minha vida interior com toda a diligência. A Tua palavra em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ajuda-me a ser um sentinela da minha própria alma. Ajuda-me a vigiar o que permito entrar em meu coração através dos meus olhos, do que assisto e vejo, através dos meus ouvidos, do que escuto e aceito,
e através dos meus pensamentos do que entretenho na minha mente. Ajuda-me a estar alerta e a reconhecer as armadilhas do inimigo, a reconhecer tudo que tenta me levar ao pecado, mesmo que pareça pequeno e inofensivo a princípio. Dá-me a sabedoria divina para me afastar antes que a tentação se intensifique e ganhe força. Dá-me a coragem de dizer não à minha própria carne, mesmo quando ela gritar querendo dizer sim. Que o meu não ao pecado seja um grande sim para ti. Senhor Jesus, peço-te que me dês um coração disposto a negar a si mesmo. Eu confesso que às vezes minha carne anseia por conforto mais do que por santidade. Às vezes, meus sentimentos anseiam por alívio imediato e prazer momentâneo mais do que por obediência e fidelidade a longo prazo. Mas eu não quero ser governado por sentimentos volúveis. Quero ser guiado pelo teu espírito firme. A tua palavra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, me chama a oferecer minha vida a ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, e a não me conformar com este século, mas a ser transformado pela renovação da minha mente. Renova a minha mente hoje, Senhor. Lava os meus pensamentos com a água da tua palavra. Substitui os velhos padrões de medo, dúvida, luxúria e orgulho pela tua nova verdade. Ensina-me a pensar de uma forma que te honre. Ensina-me a ver o mundo, as pessoas e a mim mesmo através das lentes do Evangelho. Ajuda-me a escolher o que é certo, justo e nobre, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando não for o caminho mais fácil. Pai, eu quero ser um crente autêntico, que consegue examinar a minha vida com honestidade brutal diante do teu altar. Ajuda-me a perceber as áreas onde tenho dado desculpas para o meu comportamento. Mostra-me os lugares onde me escondo de ti, como Adão no jardim. Revela-me os hábitos que enfraquecem a minha devoção e roubam a minha força espiritual. Livra-me de me tornar alguém que aparenta piedade e santidade por fora, para os outros verem, mas que é negligente e impuro em segredo. A tua palavra me adverte em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, sobre ter aparência de piedade, mas negar o seu poder. Senhor, eu não quero viver de aparências, eu não quero um teatro religioso. Eu quero o poder real de um relacionamento vivo e verdadeiro contigo. Dá-me um temor verdadeiro a Deus, aquele temor que é o princípio da sabedoria. Não um medo que me faça fugir da tua presença, mas uma reverência amorosa que me faça correr para ti com humildade e arrependimento sempre que eu falhar. Dá-me uma verdadeira fome e sede de justiça e santidade. Jesus, tu me chamaste para uma nova vida, não para remendar a velha. A tua palavra em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor, recebo essa verdade radical novamente hoje. Esta vida que tenho agora não me pertence para eu desperdiçar com vaidades. Ela pertence a ti. Ela foi comprada por alto preço. Então abro mão da minha vontade teimosa e escolho a tua vontade perfeita. Abro mão das minhas prioridades egoístas e escolho priorizar o teu reino. Escolho seguir a ti, Senhor Jesus, e não a mim mesmo, não as opiniões dos outros e não a cultura ao meu redor. Molda as minhas escolhas diárias, molda os meus desejos mais profundos, molda o meu caminho e o meu destino. Opera em mim, Senhor, aquela obra profunda que só o teu Espírito sabe fazer. Purifica o meu coração e remove tudo, absolutamente tudo que te desagrada e impede o teu fluir em mim. Remove o orgulho, porque o orgulho me faz resistir à correção e me coloca em oposição a ti. Afasta de mim o ciúme e a inveja, pois eles envenenam a minha paz. Apodrecem os meus ossos e me fazem esquecer a tua bondade particular para comigo. Remove toda a atração pelo que é impuro, lascivo e profano, pois não quero que os meus olhos ou a minha imaginação se tornem portas de entrada para as trevas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, como Davi orou no Salmo capítulo 51, versículo 10. Senhor, conduze-me ao que é santo, que eu ame o que é puro, o que é bom, o que é amável e o que é de boa fama.
Ensina-me a fixar a minha mente nas coisas do alto onde Cristo vive, e não nas coisas que se arrastam na terra. Espírito Santo, ajuda-me a revestir-me do novo homem. A tua palavra em Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: para nos revestirmos do novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ajuda-me a não viver segundo os velhos padrões do passado. Ajuda-me a não falar as palavras torpes que eu falava antes. Ajuda-me a não reagir com a raiva e o rancor com que eu reagia antes. Ajuda-me a não desejar as coisas vazias que eu desejava antes. Que a transformação seja visível e real. Senhor Jesus, sê o meu refúgio e a minha fortaleza. Sê o meu protetor fiel quando a tentação vier como uma inundação. Sê o meu consolo quando eu me sentir fraco e incapaz. Mantém-me vigilante e sóbrio, porque a tua palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, me lembra que o inimigo, o diabo, anda ao nosso redor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E eu devo resistir-lhe permanecendo firme na fé. Fortalece a minha estrutura espiritual para que eu não brinque com o pecado e não subestime a batalha espiritual que acontece ao meu redor. Tu és meu protetor, Senhor. Tu cuidas de mim e da minha família. Tu nos provês o pão de cada dia. Tu nos guias pelos vales escuros e tu nos sustentas com a tua mão direita fiel. Oro para que, ao começar e terminar cada dia, tu estejas em primeiro lugar em tudo o que eu fizer. Que meu lar seja um lugar onde a tua presença seja honrada e bem-vinda. Que o ambiente da minha casa seja saturado de adoração e paz. Que minhas decisões reflitam a confiança absoluta em ti e não o medo do futuro. Que eu permaneça sob teus cuidados e proteção, debaixo das tuas asas. Ajuda-me a não vacilar nem a tremer na minha fé quando as notícias forem ruins ou quando o cenário for desfavorável. Quando eu sentir a pressão do mundo, lembra-me da tua verdade eterna que não muda. Quando eu me sentir cansado da jornada, renova as minhas forças como as da águia. Quando eu me sentir tentado a desistir ou a pegar um atalho, providencia uma saída e lembra-me de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu descanso na tua fidelidade, não na minha. Eu descanso na tua promessa, não na minha performance. Obrigado, Senhor, por ouvires a minha oração sincera. Que o teu nome seja exaltado na minha vida, na minha transformação e na minha perseverança. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém, como sinal de fé e confirmação de que você está nessa jornada de santificação. Oro para que todas as bênçãos desta oração, a força para perseverar e a graça para ser transformado, estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração específica sobre alguma área onde você precisa que Deus complete a obra, sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários. Será uma honra orar por você e concordar com a sua vitória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, completando a boa obra dia após dia.